Deixa eu abrir aqui o Instagram, para os irmãos que não acompanham a gente pelo Zoom, que vem pelo Instagram. Estou abrindo aqui, liberando para a turma entrar. Vamos lá, irmãos. Beijo santo, logo de cara. Alegria poder ver vocês. Deixa eu ver. A gente tem 10 conexões aí. Toninho, Adriano e família, Carmen, Raquel, Railda. Não tinha falado com a Railda ainda. Beijo, Railda. Ricardo, Sérgio, Tânia, Zane. Maravilha. Gente, a gente tem gastado um tempo falando sobre o resgate da nossa identidade em Cristo. Quero lembrar você, fazer um pano de fundo para você. Lá atrás, antes da Páscoa, nós começamos com essa série e eu comecei falando sobre filiação. Espero que você se lembre, quando a gente abordou a necessidade de você saber que você é filho de Deus. E como filho de Deus, a gente tem algumas características, alguns desafios e tudo. E já, contando com hoje, há 3 semanas, nós temos falado sobre identidade. A identidade que nós temos. É muito importante saber qual é a nossa identidade, quem você é. Tem muita gente que se perde no conceito de sua identidade. E tem muita gente, amados, que ainda não descobriu qual é a sua verdadeira identidade em Cristo. Ainda fica tentando fazer uma mescla entre a sua identidade conforme a sua existência nesse mundo, quero dizer, a identidade que você recebeu a partir do tempo em que você nasceu e que você passou a viver em sociedade. A identidade que você nasceu a partir de uma herança genética familiar, a partir de uma herança social no ambiente onde você cresceu. E há quem tente converter essa identidade, tornar essa identidade uma identidade evangélica, transformada. E não é essa a proposta do reino de Deus. Deus não quer, preste atenção no que eu vou dizer a você, preste atenção. Deus não quer que o Paulo, a pessoa que nasceu naquela família onde você nasceu, se converta. Não é essa a proposta do Evangelho. Oi, deixa eu dar Deus só não uma deseja, pergunta. não espera. Sérgio, pode Não, falar. na verdade, não é com respeito a isso, não. O Instagram está funcionando porque eu já recebi 2 pessoas dizendo aqui que não estão conseguindo. O Sérgio está sim, a Raquel está no Instagram, o Adriano, o Cristiano. A Rô? A Rô entrou agora. Ah, tá. Então entrou agora. E o Flávio entrou aí? Não, Flávio não. A Tânia entrou também aqui agora. Tá, desculpa aí, tá? Desculpa. Não, tranquilo, muito querido, ruim. tranquilão. Vamos lá. Então, seguindo. Ô, paz, bom que você conseguiu entrar aí. O Sérgio estava preocupado contigo, estava falando aqui no Zoom. Mas vamos lá. Então, irmãos, então não tenta converter a identidade que você recebeu na sua herança genética ou social, porque essa identidade é corrompida. Ela vem a partir de uma raiz corrompida, de uma sociedade corrompida e de uma natureza humana corrompida. Quando Jesus propôs a nossa entrada no reino de Deus, veja que ele propôs a renúncia dessa identidade que você recebeu. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. E Jesus não foi explícito porque não haveria entendimento. Mas o que ele queria, o que ele chamou de si mesmo, não é o que você é, mas aquilo que você pensa ser. E, naturalmente, a gente pensa que é o que recebemos da família da gente e o que recebemos da sociedade onde a gente cresceu. A composição das nossas emoções. Aí Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, negue essas coisas. Negue o si mesmo, negue aquilo que a sua consciência
entende que é você. E tome a sua cruz e me siga, dizia Jesus. Bom, Alexandre, se eu me nego, se eu abandono aquilo que a minha consciência pensa que sou, o ser que eu acho que sou, então, afinal, quem eu sou? Qual é a minha identidade verdadeira? Bom, essa é a grande questão. Esse é o milagre do Evangelho. Porque na medida em que eu e você nos desconstruímos essa identidade maculada, esse si mesmo, essas placas que foram se formando na nossa consciência a partir da família onde nascemos e do ambiente social onde crescemos, quando a gente abdica dessas coisas, a gente começa a ser enxertado verdadeiramente na árvore, em Cristo. Nós somos enxertados nele, porque, como disse o apóstolo Paulo, em Efésios 2:10, nós fomos criados em Cristo, não na nossa família, não no ambiente social onde crescemos, mas nós fomos criados em Cristo para boas obras. Então, não é possível esse ser social realizar as boas obras de Cristo. Não é possível esse ser familiar realizar as boas obras de Cristo. O desafio da nossa reflexão hoje, amados, nos dá a oportunidade de viver tudo que Deus tem para nós a partir do resgate da nossa verdadeira identidade em Cristo. Não na que recebemos da família, não a que recebemos no ambiente social onde crescemos. Aí nós já falamos, nós passeamos um pouco no texto de Paulo aos Romanos, capítulo 12. Abre lá, a gente vai ler alguns versículos hoje de novo. A gente está passeando nesse texto porque no capítulo 12 da carta de Paulo aos Romanos, esse é o desafio para a igreja que se reunia em Roma. Paulo estava dizendo, vocês não são mais romanos, agora vocês são servos de Deus. Essa é a verdadeira identidade de vocês. Então, irmãos, dizia Paulo, eu imploro para que vocês renovem a maneira de pensar de vocês. Vocês ofertem a Deus a razão de vocês como um culto racional, renovando a mente, a maneira de pensar, a consciência de vocês, a fim de que vocês desfrutem do melhor de Deus, do melhor que Deus pode te dar. Esse é o desafio de Romanos 12. Se você parar para ler Romanos 12, você vai entender que Paulo está desafiando a igreja em Roma a entregar como oferta a razão deles. Não é fazer um culto cheio de razão. Ao contrário, é fazer um culto com uma oferta da razão, a fim de que a vida de Deus seja implantada neles, a fim de que eles alcancem qual seja a perfeita vontade de Deus, boa e agradável vontade de Deus, melhor dizendo. Aí a gente pensou nisso, a gente refletiu junto sobre os primeiros versículos, a necessidade de uma autoimagem equilibrada, o senso de pertencimento, o senso de valor, as boas obras e a repulsa de obras ruins, o privilégio aos outros, a excelência no serviço, as emoções equilibradas. Agora a gente vai continuar avançando. Lê comigo, por favor, o versículo 13 de Romanos 12. Espero que você tenha encontrado aí. Diz assim: compartilhem o que vocês têm com os santos em suas
necessidades. Apóstolo Paulo dá 4 maneiras de construir uma nova identidade em Cristo. 4 maneiras. Primeira delas, uma autoimagem equilibrada. Segunda, um senso de pertencimento. Terceira, um senso de valor. E quarta, a construção de vínculos amorosos. Isso porque não é possível eu construir a identidade nova, eu resgatar a minha identidade de Cristo, sem construir vínculos amorosos. E quando Paulo fala dessa quarta, dos vínculos amorosos, ele gasta 12 versículos falando deles. Por isso que a gente está partilhando isso em várias mensagens. Hoje, nós vamos falar da quinta parte do vínculo amoroso, que seja generosidade e hospitalidade. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. E sejam hospitaleiros. Bom, pratiquem a hospitalidade em outras traduções. É verdade que esse texto fala de recursos financeiros. Falamos agora dele no momento de ofertas de nossa reunião. Mas não é só isso. Compartilhar o que você tem com os santos, com os que têm necessidade, é mais do que pegar a sua carteira e dar dinheiro. Quem tem muitos recursos pode dar pequenas quantias a muitas pessoas sem estar efetivamente compartilhando. Ele aprofunda a ideia do dar quando ele amplia para a possibilidade de vincular o dar à hospitalidade. Não são duas coisas. Paulo está falando da mesma coisa. Compartilhar o que eu tenho e ser hospedeiro, bom hospedeiro de quem precisa. Não é simplesmente dar e mandá-lo embora. Não é simplesmente entregar um dinheiro ou dar uma ajuda a alguém e despedir essa pessoa. Paulo diz que o princípio da generosidade da igreja é muito além disso. É dar e receber. Quero explicando melhor. É dar recursos, dar o que eu tenho, compartilhar o que eu tenho, não liberando a pessoa, mas hospedando a pessoa em minha vida. Eu não sei quanto a você, mas eu vou falar de uma experiência pessoal com hospedagem. Eu já fui hospedado de maneira constrangedora. O amor constrange, não é verdade? E eu já fui assim hospedado de maneira constrangedora. Eu queria compartilhar isso com você. Eu já fui hospedado por irmãos que saíram do quarto da sua casa, da sua cama, e disseram que eu deveria dormir na sua cama. Eu não sei se você já viveu essa experiência. Eu já. Eu já fui retirado de um hotel onde eu estava ministrando na comunidade de fé que me convidou, e eu fui abordado por irmãos que me retiraram do hotel para dizer: você não vai ficar aqui, você vai ficar conosco. Faço questão. E me levaram para a sua casa e me trataram com o melhor que tinha. Isso é mais do que dar alguma coisa. Isso é mais do que dar dinheiro. Essas experiências que eu estou falando, eu quero agradecer a Deus pela vida dos meus irmãos queridos, Tuninho e Sérgio. Eu vivi com eles em 2 episódios semelhantes. Nosso coração se encheu de alegria e de constrangimento no nível do amor. É mais do que dar alguma coisa a alguém. Eles me incluíram no seu coração. Eles me colocaram em seus corações. Isso é hospedar alguém. É disso que Paulo está falando quando ele ensina a generosidade da igreja. Amados, eu falava agora no momento de ofertas, vou repetir de novo. Quem não hospeda não deve ofertar. Quem não hospeda não consegue dizimar, por exemplo. Quem tem dificuldades em ofertar é porque nunca hospedou em seu coração.
a comunidade de fé onde está vinculado. Quem tem dificuldade de dizimar nunca hospedou em seu coração os pastores que eles tratam. Você veja, é muito diferente você dar alguma coisa, dar dinheiro, porque uma palavra te motivou. Sérgio tem nos estimulado a evitar isso na nossa caminhada de vereda. Quando uma palavra, uma ministração, quase te deixou com vergonha de não ofertar, né? Você sentiu que se você não ofertar, tu vai para o inferno. Tem situações assim, não é? E você se sentiu constrangido, não de maneira positiva, mas de maneira negativa mesmo, para dar dinheiro lá. Existem momentos de quase que um culto à oferta sendo feitos em alguns lugares. Nós nunca quisemos isso. Nós nunca desejamos isso e a gente não quer isso. Mas nós queremos que a nossa igreja seja uma igreja com o coração dilatado, um lugar para não simplesmente dar dinheiro. Nós não estamos abrindo um instituto, por exemplo, porque a gente quer dar ensino e recursos. É muito mais que isso. É uma hospedagem. Como é que nós devemos tratar as pessoas? Como é que nós devemos tratar o necessitado? Não é com um sentimento monetário. Não se trata, amado, de dar muito ou dar pouco. Não é isso. Lembra de Jesus, quando ele ficou ao lado do gasofilácio e perguntou quem foi que deu a maior oferta? E ele fala de uma viúva que hospedou em seu coração o alvo daquela oferta. E ela deu tudo que tinha. E ainda que o tudo que ela tinha fosse muito pouco do ponto de vista monetário, era enorme do ponto de vista espiritual. Por quê? Porque aquele recurso era consequência de uma hospedagem. Nós devemos hospedar uns aos outros em seu coração. Mas assim, muitas vezes, tirando a pessoa da realidade onde ela está, como eu testemunhei agora, e trazendo ela para dentro da sua vida. E dando a essa pessoa, no seu coração, o melhor lugar, como testemunhei também. Então, se você quer ter a identidade que devemos ter em Cristo, quero te dizer que essa identidade passa por generosidade, fruto de hospitalidade. Amém? De uma generosidade que é fruto de uma hospedagem. Cada vez será mais simples ofertar, dizimar, dar dinheiro aos necessitados, quando o teu coração for dilatado e pronto para hospedar as pessoas. Isso é maravilhoso. Que o Senhor nos dê um coração assim. Que o Senhor nos dê um coração hospitaleiro. O segundo, o sexto princípio para construir vínculos amorosos está no versículo 14. Vamos lá? Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoe e não amaldiçoe. Ser perseguido não é uma coisa simples, né, irmãos? E a gente pode ser perseguido de várias maneiras, de várias formas diferentes. Quando o Paulo falava aqui, ele estava falando de uma perseguição diferente da que a gente pode viver hoje. Diferente da nossa. Paulo falava, eu queria lembrar você, para uma igreja que estava nos porões de Roma, debaixo do nariz do imperador. E a perseguição que eles sofriam era muito dolorosa. Os irmãos em Roma estavam acostumados a ver seus irmãos crucificados, sendo dilacerados por animais, banhados em óleo quente e colocados como tochas
nas estradas, com a cabeça rompida, rasgada. Essa era a perseguição a que Paulo se referia. E ele dizia, não amaldiçoe, não deseje o mal a essas pessoas, não espere que haja maldição na vida dessa gente. Abençoe, jamais amaldiçoe. Nós vivemos tempos difíceis no que diz respeito ao Evangelho de Cristo. Inventaram uma igreja que pode fazer alguma outra coisa que não seja abençoar. Inventaram que líderes podem, por exemplo, amaldiçoar a vida de membros que querem se vincular a outra denominação. Inventaram que líderes podem fazer, se você for, eu não te abençoo, você não terá a minha bênção. E há ainda a capacidade mais insana de dizer, amaldiçoo você. Há irmãos desejando mal aos seus irmãos. Inventaram no meio gospel uma coisa chamada oração contrária. E a partir disso, há quem acredite que pode pedir a Deus o mal para o seu irmão. É claro que ele não fala que é mal, mas inventa umas orações assim, que Deus vai pedir conta, que Deus vai trazer juízo sobre a vida de alguém, que aquela pessoa vai colher o que plantou em nome de Jesus. Deus vai pesar a mão. Eu estou rindo, amados, mas é sério, para não chorar. Não existe espaço para isso no Evangelho. A igreja que se chama pelo nome de Cristo não consegue fazer outra coisa senão abençoar. Não há outra coisa. E eu queria até te dizer uma coisa, uma notícia assim, não há inimigos. Não há dois lados, por exemplo. Ou está do meu lado, ou está do lado dele. Não há dois lados. Eu queria lembrar aos irmãos que nós não estamos mais no Antigo Testamento. Nós estamos no tempo em que o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne. Não foi, inclusive, não foi sobre a carne evangélica, mas sobre toda a carne. E eu quero dizer que Deus gosta de quem você não gosta. Deus ama aquele que você intitulou seu inimigo por um motivo simples. Porque, na verdade, ele não é teu inimigo. E eu queria, não sei se talvez haja alguém, talvez algum dia alguém escute essa palavra, a gente pode falar. Eu queria dizer que você não tem alternativa senão abençoar. Eu me lembro de uma reunião que me chamaram para participar, de uma pessoa da igreja que estava nos comunicando o desligamento dela do nosso meio para ir para uma outra comunidade de fé. E ele disse assim, o senhor me abençoa? Eu disse, como não? Eu não tenho outra coisa a fazer. Concordar e discordar da tua decisão é um outro assunto. Mas te abençoar, eu abençoo você. Eu abençoo você se você fizer tudo que eu digo. E eu abençoo você se você discordar de tudo que eu digo. Eu abençoo você se você me receber no seu coração. E eu abençoo você se você me expulsar da sua vida. Eu abençoo você se você me amar. E eu abençoo você se houver ódio em você por mim. Porque quanto a mim, igreja, porque é o que nós vivemos e é o que temos. Nós somos abençoados. Nós não temos. Não é porque a gente é bom, irmão. Não é, eu não estou dizendo, não me entenda errado. Eu não estou dizendo que você é bom e porque você é bom você deve abençoar. Não é isso. Eu estou dizendo que não há maldição em nós para amaldiçoar alguém.
Só há bênção. Só há bênção. Então, nós abençoamos os que nos traem. Nós abençoamos os que nos ferem. Nós abençoamos os que nos decepcionam. Porque abençoar é parte da nossa identidade em Cristo. É nele que nós estamos ligados. Ele é a videira verdadeira, da qual só sai bênção. Só sai bênção. Por isso, nós somos aquele tipo de comunidade que vai abençoar qualquer um que estiver na estrada da vida da gente. Qualquer um em todo tempo. Deus nos dê graça para abençoar qualquer pessoa, em qualquer circunstância. Muitas vezes nós somos desafiados a abençoar com o coração magoado, porque somos pessoas. E eu não estou deixando de lado a natureza humana que temos e débil que temos. E então, nós muitas vezes abençoamos quem, humanamente falando, não queremos abençoar. E aí eu volto àquele princípio. Alexandre, mas não é hipocrisia? Lá no meu coração eu estou cheio de mágoa, lá no meu coração eu estou cheio de ferida, e eu ficar falando bênçãos para essa pessoa? Não, amado. Hipocrisia não é fazer o que você não tem vontade. Hipocrisia é fazer algo diferente daquilo que você diz que acredita. Fazer o que você não tem vontade de fazer é obediência. Então abençoe. Abençoe o seu patrão ruim. Abençoe aqueles que se dizem seus inimigos. Abençoe o que te deve e não paga. Abençoe aquele que te roubou. Abençoe o que te traiu. Abençoe aquele que te abandonou. Abençoe. Em terceiro lugar, versículo 14, um pouco ainda na mesma linha do versículo 13, mas com algumas características diferentes. Não, perdão. Versículo 15. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Empatia. Tenham a capacidade de desenvolver a força e a coragem, preste atenção, por favor, de vestir a vida dos outros. Quando eu digo preste atenção, eu não estou dizendo que há alguém não prestando atenção. Eu sei que os irmãos estão aqui comigo. Mas eu estou tentando te chamar a ser revelado. Talvez eu esteja usando uma expressão débil. Mas eu vou até mudar isso. Que o Espírito Santo te fale sobre isso. Nós temos uma prática inconsciente, de olhar para os problemas dos outros sem vestir a vida dele, ou olhar para as vitórias dos outros do nosso ponto de vista. Do lugar onde estamos, veja, da história que vivemos, nós muitas vezes olhamos, e daí eu quero colocar no mesmo patamar a alegria e a tristeza, tá? Nesse momento, eu quero considerar a alegria e a tristeza, esses dois sentimentos, como coisa igual. Seja para sorrir, para me alegrar, ou seja, para me entristecer, eu preciso vestir a vida do outro. Eu preciso do que a gente chama comumente de empatia. Eu preciso me despir de mim, da minha história. Eu preciso me despir da minha trajetória. Eu preciso me despir de quem eu sou e vestir a tua história.
e vestir as tuas emoções. Por quê? Porque pode ser, amado, que a gente minimize uma grande vitória ou conquista de alguém, uma grande alegria de alguém. Olha, isso é tão delicado, isso é tão delicado. Eu queria te chamar a refletir sobre Cristo Jesus, quando ele se alegrava e quando ele se entristecia. Você sabe que Jesus era homem, amém? Ele era integralmente homem. Mas você sabe que Jesus também era Deus, amém? Inteiramente Deus. Jesus não era parte homem e parte Deus. Ele tinha as duas naturezas inteiras. Então você imagine Jesus com toda a divindade e numa festa de casamento onde o vinho acabou. Que tipo de problema é esse? Ele inicialmente olha para Maria e fala assim: o que eu tenho a ver com isso, Maria? Talvez quando Jesus responde assim, ele está dizendo: é um assunto muito humano para que eu me envolva. Não tem nada a ver com o propósito de Deus, essa festa de casamento. Eu me manifestar o poder da eternidade, do divino, só por causa de um casal que vai ficar triste, porque a festa vai acabar antes do tempo. Isso é pequeno demais. Mas como Jesus seguia, e eu queria que você entendesse isso. E se você não entender isso, eu queria te pedir para me procurar depois, para eu te explicar, porque isso é o assunto de um outro sermão. Mas Jesus seguia aprendendo, como Jesus estava aprendendo, quando ele, depois de ter dito o que eu tenho a ver com isso, foi o que ele disse a Maria, ele percebe as circunstâncias emocionais que envolviam o trágico término da festa antes do tempo. E aí o Deus que criou o céu e a terra, que criou o homem e todas as coisas, se apequinou a resolver o problema de uma festinha de casamento. Quantas vezes eu e você olhamos para a alegria de alguém que está celebrando, que está feliz por algo, que conta uma notícia cheia de empolgação e a gente diz: que legal, hein? Parabéns. Sem nenhuma empatia. Quanta gente se aproxima de nós com uma dor e um sofrimento que, do nosso ponto de vista, é ridículo, é pequeno, que não deveria produzir toda essa reação emocional, e a gente julga a demanda do outro por causa da nossa história e de quem somos. Porque aquilo, para a gente, é pequeno demais. A identidade emocional que temos em Cristo nos leva a vestir a vida uns dos outros, a termos empatia uns com os outros. A identidade que temos nos desafia a jamais olhar para o outro do nosso próprio ponto de vista. Jamais olhar para a tristeza ou para a alegria de alguém das nossas próprias roupas, com a nossa própria história. O reino de Deus nos desafia a tal qual Jesus nos despojarmos de todas as coisas que são nossas para vestirmos a história dos outros. A tal ponto que, como Jesus, a gente celebre uma festa de casamento. A gente chore uma dor terrena, momentânea. Tal qual Jesus, a gente aprenda a rir com os que estão sorrindo e chorar com quem está chorando. Eu vou terminar falando do versículo 16,
da simplicidade. Tenham a mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. A última característica, o último princípio para construir vínculos amorosos, segundo Paulo, é que haja uma normalidade, haja um mesmo comportamento uns para com os outros. Isso porque a nossa natureza diz que nós devemos tratar as pessoas de forma diferenciada. A sociedade é assim. Se chegar alguém na sua casa que você julgue muito importante, você vai dar um tratamento a essa pessoa. Se chegar alguém na sua comunidade que seja menos importante, você dará outro tratamento a essa pessoa. Se chegar alguém que você julga ser uma pessoa acima dos outros, por um cargo, pelo dinheiro que tem, pela posição social, política que tem, nós normalmente temos maneiras de tratar as pessoas, formas de tratar as pessoas. Mas a identidade, os vínculos da igreja são construídos de maneira diferente. E a identidade em Cristo é outra. Nele, nós temos uma uniformidade de tratamento. Sejam qualquer um dos irmãos, vão receber a mesma atitude, a mesma entrega, sem orgulho, sem pretensão, sem soberba, sem altivez alguma. Nós temos o mesmo vínculo e o mesmo amor, porque as pessoas na comunidade de Cristo não têm valor por causa do dinheiro que tem, por causa do cargo que possui, por causa do dom que tem, por causa da atividade profissional que desempenha. Nós damos valor à pessoa por causa da pessoa e por causa de Cristo na vida de todos. E Cristo é tudo em todos. E isso nos nivela a todos, de maneira que a tratativa e o amor e a honra e o privilégio damos a todos, recebendo a todos e acolhendo a todos. Que o Senhor nos ensine a absorvermos essas práticas, construindo um caráter do jeito como o papai deseja, sendo um coração simples. Sejamos uma comunidade simples. Não importa qual é a tua profissão, se você é um engenheiro, um médico, um advogado, um porteiro, um auxiliar de serviços gerais. Não importa se você possui uma conta bancária e recursos a perder de vista, ou se você está altamente endividado. Não importa se você tem um carro de luxo ou se você anda num coletivo. Não importa se você tem boas roupas e perfumes caros, ou se você anda com as roupas que alguém te doou. A comunidade de Cristo acolhe você do mesmo jeito. Isso pode ser bom para alguns, que se sentem mais honrados, mas talvez isso não seja bom para outros, que querem receber privilégios. Talvez isso não seja bom para quem quer se sentir mais importante. Talvez a comunidade de Cristo não seja uma comunidade onde você se sinta bem. Lá, você não será privilegiado. Você não terá a primeira cadeira, não terá o primeiro lugar. Você não vai receber o microfone só por causa do que você tem ou do que você é. Talvez a comunidade de Cristo seja para você o desafio de não ser, de deixar de ser, de se despojar, porque ela nivela todos e nos torna todos iguais no mesmo valor. Para terminar, eu queria ler de novo com você o texto de conclusão que a gente está lendo todos os domingos. Efésios 4, versículo 22. Efésios, capítulo 4, versículo 22. A gente tem sempre terminado esse compartilhar com uma reflexão sobre esse texto. Ele diz a mesma coisa que Romanos 12. Paulo está chamando os irmãos na mesma direção. Quanto à antiga maneira de viver,
Vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se de um novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade proveniente da verdade. Eu queria chamar você para orarmos juntos. Queria desafiar você a pensar nas coisas que a gente refletiu hoje como um desafio de viver, da maneira de viver. A ter a prática de ser generoso por causa da hospitalidade, do perdão, da empatia e da simplicidade. De ser capaz de abençoar a qualquer pessoa que o seu coração deseja reprovar. A ser capaz de vestir a vida dos outros, para entender as alegrias e a tristeza alheia. A ser capaz de ser tão simples, onde teus talentos, teu dinheiro, tuas posses, teus diplomas não te fazem melhor do que ninguém. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos dê graça. Vamos orar?